Texto de Marcos, no capítulo 10, do verso 17 ao verso 22, o Evangelho diz assim, a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos ver lá o que diz Efésios 2, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por fim, Hebreus 11, clássico, né? Conceito de fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Meus amados irmãos, este texto, o primeiro texto que nós lemos, a história deste homem, fala nas entrelinhas muito mais desse tema fé do que qualquer outro. A intensidade do tema reclama uma reflexão à fé, a essa fé que nós confessamos, a essa fé que nós tentamos expressar de alguma forma. Eu poderia começar dizendo: o que eu faria no lugar desse homem? O que você faria no lugar desse homem? Visto que a proposta de Jesus foi algo realmente muito intenso. O que nós temos aqui? Para nós percebermos a dimensão do que aconteceu com esse homem, nós temos aqui um homem que possivelmente tinha um bom conceito social e um bom conceito de si mesmo. Porque veja que este cidadão, quando chegou diante do Senhor, ele se prostrou, mostrando reverência a Deus. E a sua preocupação, certamente, era com algo para além desta vida. Porque nesta vida, a Bíblia deixa claro que era um homem rico, abastado, cheio de bens. Esse homem não tinha dificuldade financeira. Mas não é só isso, né? Além de ser um homem que mostrou-se diante das pessoas, possivelmente e propriamente diante de Jesus, uma reverência, porque ele se prostrou, mostrando que o Senhor era Senhor para ele. Esse homem também declarou que desde a sua juventude ele tem se guardado de pecados seríssimos, como o adultério. Esse homem não era um adúltero. Esse homem tinha a seu favor também que ele não era um ladrão, ele não era um corrupto, ele tinha
esta convicção. E ele também disse, em relação ao que inquiriu o Senhor Jesus, ele disse que ele era verdadeiro em palavras, e ele era preocupado em não causar prejuízos a terceiros. O cara era quase que perfeito, gente. Um homem que não era adúltero, rico, um homem que ao final também ele confirma que ele honrou seus pais. Então, todas as perguntas iniciais do Senhor Jesus foram preenchidas de forma regular, aceitável. A grande questão é que esse homem possivelmente tinha um conceito social extraordinário. Com certeza as pessoas o admiravam por esse histórico. É um homem digno, apreciável. E talvez a grande questão a considerar acerca desse homem era o conceito que ele tinha de si mesmo. Possivelmente não havia nenhuma crise no seu interior, porque ele era cumpridor das normas que o próprio rei, que o Senhor havia o inquirido naquele instante. Então a primeira parte do teste só ratificou que ele estava correto em relação ao conceito que ele tinha possivelmente de si mesmo. Ora, eu sou um homem justo, eu pratico a lei, eu sou misericordioso, eu não falo mal de ninguém, eu sou fiel à minha esposa, eu não defraudo, eu cumpro religiosamente e rigorosamente a lei. Isso pode suscitar no coração do homem um engano total, porque talvez ele se auto-justifique com este comportamento. É um bom observador da lei, é um bom cumpridor da lei. Aí veio lá em Mateus 19, 21, aí Jesus falou assim: só falta uma coisa para você atingir a perfeição, porque você busca a vida eterna. É a única coisa que lhe falta, é essa convicção da vida eterna. E aí Jesus deu um comando que arruinou toda a convicção daquele homem. Como nós lemos aqui, é muito conhecido esse texto, né? Mas Jesus então exige um ato, sobretudo de fé, um ato radical de fé, um teste de desprendimento real deste mundo, um ato que vai exteriorizar efetivamente uma relação com Deus, um liame, uma ligação com Deus, que é a suficiente, porque a Bíblia estabelece que pela graça sois salvos mediante a fé. Então Jesus chamou a atenção para aquele homem, para o que era elementar, o que era essencial, a questão da fé, da entrega de forma absoluta ao seu Senhor. E ele estabeleceu para aquele homem: então agora, para que você seja perfeito, entrega todos os seus bens, e você vai ter realmente um tesouro, mas não neste mundo. Você vai ser um andarilho comigo, você não vai ser proprietário de mais absolutamente nada, e você vai beneficiar uma multidão de pessoas. Você vai fazer algo semelhante ao que eu vim fazer nesta terra. E aí, o que nós temos como resposta, né, é de fato uma ruína, um desmoronamento na alma daquele homem. E é assim que muitas vezes acontece a relação com Deus. Nós nos dedicamos, apresentamos muitas coisas, mas há momentos na vida em que o Senhor nos chama para uma demonstração que efetivamente nós estamos desprendidos deste mundo, que Ele é o Senhor, que Ele é absoluto, que Ele é o Rei das nossas vidas. E tem alguns testes que são radicais. Misericórdia, quando Deus te chama e fala: olha só, eu quero manifestação de fé, de ligação comigo, de que você realmente confia em mim, de que eu sou o seu Senhor, que você acredita que eu posso fazer na sua vida.
larga tudo, toda a segurança do ter vai ser agora trocada, cambiada por uma atitude de fé. E é aí, meus amados irmãos, que eu efetivamente não sei, certamente eu não posso dizer por cada um de nós, cada um dos irmãos, mas é um checkmate na vida da gente, porque às vezes nós achamos que somos pessoas que extremamente alinhadas com o reino, aí vem Jesus e estraga tudo, vem e manda você abrir mão do que você mais acha precioso, porque o que Ele quer que você ache mais precioso é Ele na sua existência, na sua vida. Isso chama a nossa atenção. Cuidado! O que tem feito a sua cabeça? O que tem feito estar apaixonado? Qual filosofia? O que é que faz a sua cabeça, que mexe com você? Foi o que aconteceu aqui. Restou apenas a riqueza material, a tristeza e o que é pior, a pior parte, a fuga da presença do Senhor. A fuga da presença do Senhor. E aí nós podemos já entrar aqui no que eu denominei de mistério da fé. O mistério da fé. A fé é um mistério. Efetivamente, eu coloquei, é um conceito espiritual indeterminado para a mente do homem natural. Guarda isso. Não só a fé. Alguns temas da Bíblia, alguns temas, trata-se nada mais nada menos do que um conceito espiritual indeterminado para a mente do homem natural. Ou seja, não dá para você colocar num regramento, não dá para você regulamentar o que é a fé. Simplesmente é impossível, não é cabível, porque é um conceito espiritual indeterminado para a nossa mente, para a lógica do homem natural. Não há então como explicar. Deus é inexplicável, e a fé entra nesse ambiente do inexplicável, extremamente misterioso. Quando eu e você agimos pela fé, escuta isso, nós não seremos entendidos muitas vezes dentro de casa, onde trabalhamos, as pessoas que convivem conosco, os nossos melhores amigos, porque é um absurdo muitas vezes a nossa conduta pela fé, e o que se sabe é que a fé produz uma conduta no coração do homem. Agir pela fé. Agora, definir fé, certeza de coisas que se esperam. Olha que algo, convicção de fatos que não vê. Então fé é esperar o que não vê. Inimaginável para um mundo tão cheio de regrinhas. Apertou o enter, não dá. Inexplicável. Da mesma forma, um outro tema, só para nós exemplificarmos como é que Deus age dentro desses conceitos espirituais indeterminados para a mente humana, o homem natural. Conceito de adoração. Conceito de adoração. Nossos pais disseram que a adoração seria nesse monte. Vós disseis que é em Jerusalém. Afinal de contas, esclarece para nós a questão da adoração. Mas vem a hora, e já chegou João 4:23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não dá para colocar numa caixinha, não dá para adestrar o sujeito. Você vai ser um adorador, faz assim, assim, assim. É em espírito e em verdade. Só quem guarda a fé, a relação íntima com Deus, a revelação do reino, que anda nesse ambiente, sabe o que é isso. Porque as pessoas que não têm esse entendimento, em espírito e em verdade, não está dizendo absolutamente nada. Eu digo também algo que eu lido no mundo dos homens, né? A questão da justiça.
o conceitozinho indeterminado para a mente do homem natural. A justiça divina, a justiça de Deus. O que é justo para Deus? Mateus 5:20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, olha a perspectiva de Deus para mim e para você, a nossa justiça tem que, exceder em muito a dos escribas e fariseus. Olha o que diz: jamais entrareis no reino dos céus. Então é essencial que o homem espiritual entenda acerca da justiça de Deus. Porque eu trago aqui aquele exemplo dos trabalhadores da vinha, né? Todos receberam um denário. Primeiro grupo, de madrugada, foi chamado para trabalhar na vinha. Um outro grupo, na terceira hora, 9 da manhã mais ou menos, foi chamado para trabalhar na mesma vinha. E também foram convocados outros trabalhadores, o grupo da sexta hora, mais ou menos ao meio-dia. E no final do dia, da 11ª hora, o Senhor chamou mais um grupo para trabalhar na vinha. E aí aconteceu o que eu, por exemplo, consideraria totalmente injusto o que Jesus fez, ou que o desdobramento, o desfecho. Se acredita, você que não lembra desse texto, que o pessoal das 5 recebeu igual os trabalhadores da madrugada? O sujeito trabalhou desde madrugada até as 5 da tarde na hora de receber. Se o sujeito não entender nada da justiça que nós estamos falando, nós vamos olhar para um denário, o camarada chegou agorinha mesmo, já recebendo. Que justiça é essa? Com uns ele aplicou o combinado, e o outro foi a misericórdia. Deus está extremamente benfeitor para com o Norival, mas está espremendo Eli. Deus está na casa do meu vizinho, um ímpio miserável. Lá é fartura o tempo todo. Eu recebi lá, estou de aviso prévio, todo dia orando, buscando a Deus. E olha o que tem acontecido na minha vida. Então você começa a fazer algumas comparações cuja justiça é absolutamente do paganismo, do bom senso, do que é justo para mim e para você. Mas a justiça de Deus excede em muito a nossa justiça. Aguenta firme, o Senhor é contigo. A justiça dele se estabelecerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas é do jeito dele, é a justiça dele. Hoje o Isaac, numa excelente aula, falou sobre novo nascimento. Aí Nicodemos, meu filho, importa nascer de novo, da água e do Espírito. Quem entende isso? Fala para mim. Um conceito indeterminado para a mente do homem que não conhece o Senhor, que não provém da fé. Nascer de novo, eles não entendem, eu não entendo esse negócio, tem que aceitar Jesus, é o que a gente fala, né? O nascer de novo, o que é isso, nascer de novo? Nicodemos estava meio confuso. Meus amados, assim a fé, um conceito espiritual indeterminado na mente do homem natural. É isso. A fé que você confessa é o máximo que a gente pode dizer sobre a fé, mas a gente entende. Por quê? Porque a fé é convicção e certeza. É certeza e convicção. Fatos que você ainda não viu, certeza de coisas, é inexplicável. Então como é que você vai colocar num regramento a fé? Por incrível que pareça, muitos tentam exatamente fazer isso, e no meio chamado religioso, causando muita frustração. É verdade, porque quando se fala de fé,
geralmente a gente comenta o seguinte: pela fé você vai vencer. A Bíblia fala que se você tiver um grãozinho do tamanho de uma mostarda, não é isso? De um grão de mostarda, você vai transportar um monte de um ponto para o outro. Olha o que é a fé. É uma fé que só aparentemente vai beneficiar. Essa foi a tragédia desse homem, que ele tinha convicção que ele tinha uma fé, segundo os seus conceitos, segundo os conceitos que tinham dele, certamente ele achou que estava bem demais. Ele só queria a vida eterna. O que eu preciso? Porque aqui o que eu tinha que fazer, agora esclarece isso, Senhor. E aí, como diz aí, a casa caiu. Desprendimento desse mundo, vai guardando no coração, vai guardando no coração. A fé produz isso, desprendimento. Se o Senhor, não é recado mal dado de gente com a barriga cheia, não. Deus, através dos seus profetas, da sua palavra, o Espírito Santo falando ao seu coração, dando a direção. Você vai acolher ou não, é pela fé. É pela fé. Às vezes você vai contrariado, coisa simples. Um dia desse eu tive a convicção. Aí as irmãs aí vão falar assim: caramba, precisa do Espírito Santo fazer isso na sua vida? Eu faço outras coisas, irmão, já vou me defendendo. Maricela estava meio que passando mal. O Espírito Santo falou: pega essas vasilhas aí, lava tudo, dá uma geral nessa cozinha, deixa impecável. Eu já estava saindo, né, para assistir o jogo. Volta, cozinha, geral. Aí eu pacientemente, tinha certeza que foi porque minha esposa não estava passando muito bem. Eu egoisticamente fui lá assistir a Copa América. Vai que o Brasil perde por conta disso, da minha desobediência. É ou não é? Coisa simples. Só que para Deus falar e você atender, é pela fé. O Espírito Santo que me falou, tenho convicção. Não precisa descer um anjo com uma espada desembainhada dizendo: Deus não precisa mais disso. Ele fala através do Espírito Santo da sua vida que mora em você, meu caro. Aí vamos para aquele problema. Então, pela fé, o monte. Vamos pegar uns textos assim que vai ajudar então, nesse sentido, né? Que a fé, bem, a Bíblia fala que alguns obtiveram o quê? Bom testemunho para Deus. Não sei para o restante da turma, mas para Deus foi um bom testemunho. Abraão, que eu digo, conhecido como o pai da fé. Abraão, sai. Sim, mas para onde? Dá o GPS aí, para um lugar eu vou te mostrar, só sai. Do conforto da parentela. E é um problema seríssimo. Quando Deus muitas vezes nos chama para agir pela fé, geralmente nós temos um problema com o nosso conforto. Há um conforto estabelecido, e aí isso dificulta muito, irmãos. Já pensou aquele homem? Vem cá, se eu não sou mais dono de nada, vou doar tudo. Já pensou em praça pública? Atenção! Quero dizer que eu estou doando meus bens aqui. Aí o pessoal que está lá, os mendigos, os desfavorecidos, opa, iam dividir rapidinho. Mas não foi isso que aconteceu. Ele: não, a minha segurança é meu patrimônio. Minha segurança é meu emprego. Se eu perder o meu emprego, eu entro em parafuso. Meu Deus, eu não me imagino sem o meu emprego. Não fala isso, não dá sugestão a Deus. Ah, é? E você diz aqui que é meu servo? Então quer dizer que é isso que está no seu coração? Escuta aqui: fé, então, bom testemunho e desprendimento. Eu preciso aprender muito com isso, confesso. Eu tenho que olhar isso aqui e ficar: meu Deus, se o Senhor me pedir um negócio desse, se pedisse a você um negócio desse. Bom testemunho. Entendemos que o universo foi formado pelo comando da palavra de Deus. Então, cientistas
Se por acaso vocês da NASA forem assistir esse vídeo, o sujeito é para frente, hein? Eu quero dizer para vocês que não venham nos explicar, porque nós já guardamos a convicção e a certeza de que tudo foi feito pela palavra ministrada, pelo Deus formador de todas as coisas. Vocês estão batendo aí cabeça, esquece isso, meu filho. Você não vai conseguir chegar a uma conclusão, porque isso é o inexplicável para a mente do homem natural. Qualquer coisa, liga para cá que a gente conversa. Ó, já estou mandando um recado. Como Abel, oferecemos o excelente sacrifício. Oferecer sacrifício, isso é pela fé. Está relacionado à oferta. Abraão ofereceu a Isaque, pois sabia que o Senhor o ressuscitaria. Você oferece seu filho? Claro que eu ofereço. Você oferece o seu? Eu ofereço o meu? Claro. Mas Deus vai ressuscitar, né? Senhor, porque ele sabia pela fé que o Senhor o ressuscitaria. Se Deus pediu o filho, se você não tiver certeza que ele vai ressuscitar, olha o BO. Você já pensou nessa possibilidade? Deus não falou nada, você só vai oferecer. Aguardamos em Deus, e o milagre é sempre uma possibilidade pela fé. É isso. Como se viu na vida de Enoque. A morte ficou procurando Enoque. Oh Deus. Cadê Enoque? Transladado. Não se achou mais. Está dizendo lá em Hebreus que foi pela fé. Já pensou que experiência, Tião? Maravilhosa. Na hora que tiver que chegar a sua senha, chegou a sua senha, não vai ter nada, não vão nem te achar. Acabou, pela fé. Aí é bom. A idosa Sara recebeu o poder de ser mãe. Olha aí, já idosa. Algumas mulheres receberam os seus mortos, ressuscitaram diante de seus olhos, pelo poder da fé. Abraão não questionou, só obedeceu. Olha a fé, um elemento da fé aí: obediência. Deixa ecoar isso no seu coração. Obediência está assim com a fé. É um sinal claríssimo de que o sujeito guarda no coração fé. Não, eu obedeço porque a palavra, sobretudo a palavra, eu obedeço meus pais. Eu obedeço a liderança, porque eu sei que milita com seriedade. Eu obedeço meu irmão de encargo. Eu obedeço uma autoridade. Porque hoje há um vírus que o bacana é desobedecer. O bacana é ser contra. É manifestação. Não estou dizendo que não é apreciável a manifestação, a justa manifestação. Hoje eu estava ouvindo um irmão sobre a injustiça de uma empresa em relação a um direito. Vai buscar a tutela jurisdicional. Vamos dizer, olha, imposto está, e aí? Manifestação. Mas de forma que a própria lei permite esse tipo de comportamento. Mas isso aí é uma outra história. Guardamos a convicção sobre a fidelidade de Deus, que ama e abençoa. Pela fé você guarda. Isso é fácil. Celebramos diante do exterminador, pois o sangue de Jesus nos guarda. Você olha lá, Davi matou Golias, o fogo, seu ardor foi perdido, os leões não tiveram apetite diante do servo do Deus vivo que estava guardado na fé. Atravessamos o mar, tomamos posse da terra, até chegarmos ao destino que ele prometeu. Nenhuma muralha, Jericó que o diga, poderá nos impedir de chegarmos aonde o Senhor preparou para o seu povo. E diz mais, tem um texto, o texto diz: escapamos do fio da espada. Eita glória!
mas pela fé. Você sabe disso, está na palavra. Fé, um conceito, gostaria que você guardasse no seu coração, você vai entender, pelo Espírito Santo, um conceito espiritual, indeterminado para a mente do homem natural. Porque se nós estivermos apegados a essa tese de que a fé é essa da ressurreição, só, do translado ali de Enoque, e outras teses que são reais, é a palavra, a fé estabelece, só que é pela fé, e aí é o inexplicável, mas pelo Espírito Santo a gente entende. Pela fé, alguns foram mortos a fio da espada. Como é que você explica isso? Muitos foram mortos a fio da espada, foram torturados por causa da fé que confessavam, foram escarnecidos, foram açoitados. Não fique indignado se você for açoitado, não literalmente, se você for perseguido, porque muitas vezes a sua fé é manifesta, e isso incomoda aqueles que não têm o menor entendimento do que seja isso. Você e eu, nós somos uma afronta, quando a fé é uma fé exercitada em manifestações, aonde o Espírito Santo nos conduz a agir de determinada forma. Isso é loucura. Isso é loucura. Você é uma afronta, você é um mistério, você não vai ser muito bem entendido na tua casa, diante dos seus familiares, no seu local de trabalho. Você é uma incógnita. Você não segue aquela regra do sucesso a qualquer preço, dente por dente, olho por olho, algemados e lançados em prisões, apedrejados. Senhor, poderia botar um anjo lá desviando, cerrados ao meio, coisa absurda. Andaram errantes pelos antros da terra, necessitados, afligidos e mal tratados. Tudo pela fé que confessavam. Sou eu que estou inventando, é a palavra. E alguns querem regulamentar a fé com versos de sucesso. Você sabe o que é isso? Os versos de sucesso. Opa! Meu irmão, creia. Nada poderá te acontecer. Você não vai ser perseguido. Você vai estar à frente de todas as coisas. Se Deus promoveu dessa forma, é o que vai acontecer. Mas não é sempre assim. Não é uma fé barata que você vai confessar. Porque aí não podemos definir então a fé. O que temos a observar são alguns efeitos incontestáveis da fé. E aí, eu quero dizer aqui 3 efeitos apenas. O primeiro efeito da fé é a certeza e a convicção de que sem Jesus nada feito. É o primeiro efeito da fé no seu coração. A certeza e a convicção de que sem Jesus nada feito. Ele é o autor e consumador da fé, diz a palavra do Senhor. Portanto, Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não pode vacilar,
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, nós temos o livre arbítrio de escolher o destino das nossas vidas, mas é certo que de alguma forma, eu creio assim, que de alguma forma o Senhor tem falado, tem convidado as pessoas de alguma forma para um encontro revolucionário com Ele através da fé. Deus tem falado, Deus tem se manifestado através da sua vida aqui. Você que conhece o Senhor e confessa essa fé, de alguma forma a sua vida manifesta esse elo com Jesus. De alguma forma isso tem que acontecer, porque isso é resultado da fé. Eu glorifico a Deus, não sendo absolutamente nada com as minhas lutas. Quando alguns alunos, não foi só um, alguns alunos vieram me perguntar: professor, o senhor é evangélico? Mas por quê? A sua forma de tratar. E a pessoa evangélica também. Tem um chamado pastor lá, foi há pouco tempo. Sim, nós somos um manifesto silencioso, na forma como você fala, no seu bom dia. Deus te abençoe, motorista do Uber. Deus te abençoe, moça da padaria. O seu Deus te abençoe vai ecoar no coração daquela pessoa. Você é um manifesto. Então Deus tem trabalhado com encontros, muitas vezes com desencontros. Muitas vezes Deus conduz uma pessoa de forma a ela se sentir absolutamente só. Aí ela lembra: meu Deus, a minha sogra, a minha esposa, meu filho, a minha filha tem me falado desse Deus. Aí o coração começa a ser quebrantado. Muitos vão experimentar o que está lá no mundo. Chega lá e encontra a frustração. Já ouvi testemunho nesse sentido. Meu Deus, vou correndo para os braços do Senhor. Deus está falando, Ele não se omite, Ele continua se manifestando de diversas formas. Às vezes é uma tribulaçãozinha, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra. Não sei, que o Senhor use cada vida aqui neste lugar como uma mensagem viva, porque sem Jesus nada feito. E esse cidadão estava crente, esse homem abastardo, esse homem rico, que ele estava assim, só aguardando alguma orientaçãozinha para a vida eterna. O que você acha disso? Meu Deus, eu fico assustado. Se eu estivesse lá, sem Jesus nada feito. Muitos estão religiosamente atrelados a pessoas e não ao Salvador. Esse é um ponto clássico. Muitas pessoas frequentam reuniões religiosas, ou mesmo do povo de Deus, atreladas, como quem está amarrado a homem. O sujeito vai porque o pai vai. O sujeito vai porque a esposa vai, para se livrar dessa insistência, vai. Tem ido. O sujeito vai porque ali se sente um pouco melhor. O sujeito vai na expectativa de um dia experimentar aquilo que aquele povo que chora fácil, que glorifica a Deus, que é meio barulhento, na expectativa, porque ele não entende aquela convicção, aquela certeza, aquela manifestação. Ele acha que tem outras coisas na vida mais preciosas, e ele vai atrelado, como amarrado, como alguém que está assim, recebendo algo de alguém por uma transfusão, ali, atrelado a outro. Chega um dia, muitas vezes acontece o seguinte: chega um dia, e a gente sabe que isso acontece todo dia, sempre. O sujeito já tem condições de ser dono do seu próprio nariz, e diz assim: eu não quero mais isso não, e arranca a corrente,
Não teve relação com ele, teve relação com o homem, com a denominação. Quando chega a hora de manifestar essa excelência do reinado de Deus sobre ela, ela simplesmente não existe. Ela vai no vácuo, o sujeito vai no vácuo. O senhorio de Jesus sobre nós se manifesta por atos de fé, atos de renúncia, denunciando o seu desprendimento desse mundo, atos de obediência pela fé como Abraão, atos de entrega, atos de esperar por Deus. Esperar por Deus, gente, coisa difícil, só pela fé. Meu Deus! Aí você vai se cansando, só o renovo da fé. Você tem que crer num Deus que pode restaurar, que pode converter. E muitas vezes você começa a pegar uma carga negativa e a sua esperança começa se esvaindo, e você daqui a pouco, mas isso não deve acontecer, porque o Senhor Jesus é aquele que vai renovar as suas forças, para que você não desista do seu chamado. Eu não sei para onde Ele vai te levar, como Ele vai fazer, como Ele vai te usar. O que é certo, se você está nele, se Ele está no negócio, você está seguro. Não tem nenhuma conjectura, nenhum expediente humano nisso. Nem filosofia, nem política, bens materiais. Apesar que tem as filosofias, a política, importantíssimo, mas cada coisa no seu lugar. Você não é um alucinado de esquerda, nem um alucinado de direita. O seu coração, o centro da sua vida é o Senhor Jesus. Sem Jesus não dá. Para de ficar mandando recadinho cheio de ódio. É isso que nós estamos vendo. Muito ódio da esquerda, da direita. Senta-se no Senhor. Manifesta a graça de Deus. Larga de ser de esquerda ou de direita simplesmente. O centro da sua vida é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Não se apaixone pelo tema, ainda que você seja um especialista. Cuidado com essa paixão. Isso pode te levar para lugares escusos. Mas centralidade do Senhor Jesus, opa, volta e lava as vasilhas. Lava a louça para sua esposa. Opa, volta. Você está muito saído, muito radical. Você está babando por causa desse negócio. Eu sou o Senhor da sua vida. Pergunta para mim como você deve fazer. Eu sei, eu sou o Senhor. Sou o rei ou não sou da sua vida? E dessa mesma forma a gente trata machismo, feminismo. O machismo é execrável, na minha concepção. Execrável. E o feminismo é uma reação, em alguns pontos justíssimos. Por que eu trabalho igual a uma pessoa do sexo feminino e ganho mais? Dentre outras discussões belíssimas e que tem que ser discutidas mesmo. Uma injustiça, pelo menos pela lógica. Se for a questão do trabalhador da vinha, não, aí é outra história. Mas ali não fala se é homem ou mulher, né? Toca o barco. Jesus nos ensina que pela fé, como deve ser a sua maior marca, que é o amor. Ah, meu amigo, esse amor é que aí é o ápice da loucura. O amor, que ele fala assim, o mundo, por uma medida de segurança, fala o seguinte: você tem um inimigo, sua casa tem que ser toda gradeada, armas apontadas para ele, porque antes dele te almoçar, você toma ele no café. Esse é o ambiente do mundo, um ambiente de insegurança, onde o inimigo pode estar do seu lado. Então, segurança,
ao sair, ao chegar, nós vivemos assim. Nós transferimos isso para a vida toda, para o cotidiano. Você questiona, fulano é meu amigo, se aproximou, a paz do Senhor, é vigarista? É mais um golpe? O Senhor cuida de nós, Ele nos livrará de toda cilada. Eu digo a você que a fé nos move a amar como Jesus amou, e aí é que é o mistério. Isso não significa concordar com o outro, porque a Bíblia, Mateus 5,48 diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que coisa constrangedora. Amar o inimigo? Só com o amor do Senhor aqui no coração que você consegue isso, porque isso para mim não dá não, consigo não. Naturalmente, o homem natural, Senhor, que ele se... deixa para lá. Mas esse amor é o sobrenatural. Você não precisa concordar, mas amar. Eu fico essa questão, né? Temas que temos visto aí em evidência, como a questão da homossexualidade. Que coisa que tem travado. Infelizmente o povo de Deus tem tropeçado muito nesse tema. Porque você não é autorizado pelo seu Senhor a levantar uma bandeira de guerra. A Bíblia te ensina que você tem que amar essas pessoas. Você não concorda com elas, e ninguém é bobo. A mídia informa toda hora, ninguém é bobo. Não vem com essa conversa. O sujeito pergunta assim: você é evangélico? Sou. Se ele tem por acaso um problema nessa área, mas você está dizendo que é problema? Sim. No nosso entendimento, ele vai dizer: já sei que você vai ser contra mim. Certa vez, um cidadão queria me contratar como advogado e perguntou para uma parente se será que ele vai aceitar, porque ele é evangélico, né? Olha só, nem me perguntou, mas já tinha um conceito ou um preconceito que eu o rejeitaria. Nós temos que exorcizar esse comportamento. Você é chamado a amar com o amor de Deus, e o amor de Deus, apesar de você não concordar, porque se é seu inimigo em tese, às vezes é porque não concorda com o seu discurso, mas isso não significa que você vai levantar uma bandeira de guerra, porque a Bíblia te impede. Não é orientação qualquer, a palavra que permanece para sempre, ela te impede de você entrar num ambiente de ódio, e é isso que nós temos visto. Infelizmente é isso que nós temos visto, uma falta do amor de Deus. O segundo efeito, a certeza e a convicção de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para toda a caminhada. Nesse sentido, temos que pensar sobre o que tem movido a nossa vida. A fé nos leva a pautar a vida com base na palavra. Sempre iremos buscar nessa fonte a direção. A Bíblia fala para todos. A Bíblia fala para o jovem, fala para o ancião, fala para o casado, fala para o solteiro. Ela fala sobre as virtudes, fala sobre os nossos defeitos. Ela denuncia, ela fala do que foi o passado e aponta para o futuro. Ela fala de como vai ser a geração do fim, para nós nos prepararmos, especialmente o nosso coração, pelas influências do que vem aí, do que está sendo formatado para nós estarmos alerta. Olha que bênção. Ela fala como vencer o mal, ela fala como ter a vida eterna. Isso é maravilhoso, extraordinário. E o terceiro e último efeito é a certeza e a convicção. Isso aqui eu fiz chorando. Eu meditei nisso aqui chorando. É a certeza e a convicção de que há sempre um caminho de volta para casa. É um convite universal: vinde a mim.
é a certeza e a convicção de que há sempre um caminho de volta para casa. Como é que você está? Às vezes esquecemos que esse convite é o retorno para casa, que o do retorno para casa é para todos. Aquele filho pródigo, lá na casa do meu pai, eu vou encontrar guarida. Quando desanimamos, pois a vida na terra está cada vez mais absurda, irmãos. Eu sei que a vida de cada um, a vida das nossas crianças, a começar por elas, muita informação, muita influência, e muitas vezes completamente em desvio daquilo que preceitou a palavra. Somos todos muitas vezes contaminados pelo vírus da celeridade, da pressa. Tudo rápido, tudo com pressa, aqui e agora. Nós estamos perdendo vínculos de amizade. A começar por mim. Sentar com um irmão, tomar um café, conversar um pouco, porque nós não temos tempo. E isso nos conduz a não esperar o tempo de Deus. E logo vem o desânimo. Você precisa logo, é urgente. As promessas de Deus parecem tão distantes, pois a nossa realidade tem sido muito difícil. A gente começa a ficar assim, romântico. Deus fez lá. Deus fez num tempo longínquo. Mas para mim, não tem visto esse mover na minha vida. Temos que refletir se nossa esperança está firmada nas coisas deste mundo ou nas promessas do Senhor. Você tem vivenciado a expectativa do mover de Deus na sua vida, na sua história? Você está vivendo um problema? Estou. Você está vivendo um desafio? Estou. Beleza. Você guarda a expectativa, aquela santa expectativa de Deus fazer assim, ó. Como as pessoas que largavam tudo em busca de uma palavra do Senhor, de uma palavra do Senhor. Falta-nos muitas vezes essa expectativa. A gente entra num ambiente de normal, diante do anormal, e se aquieta, e a expectativa vai embora. Você ora por orar, você vai por ir lá numa reunião, mas você vem para uma reunião como essa aqui, na expectativa que hoje eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor através de um louvor, eu quero que algo, eu guardo a santa expectativa de um mover de Deus. Eu tenho colocado a minha vida diante de Deus, a vida do meu marido, a vida da minha filha, a vida do meu filho. Eu aguardo a expectativa do mover de Deus, para ele voltar para casa. Temos uma falsa realidade financeira. Você está vivendo essa angústia? Volta para casa. Não se distancia do Senhor. Estou mentindo descaradamente para evitar uma vergonha. Volta para casa, confessa isso, conserta. Estou querendo ser o centro das atenções no lugar de exalar o bom perfume de Cristo. Sai de cena, volta para casa. Minha casa está falindo, minha família está arruinada, a cada dia pior. A cada dia eu penso, hoje é o último dia, não vai dar. Volta para casa, coração com esperança no mover do Senhor. Desisti da luta, perdi a alegria da salvação. Olha que grave isso. Volta para casa. Gente, isso acontece com todo mundo. Quantas vezes nós nos encontramos desanimados, e aí esquecemos que nós temos um Deus vivo, porque a gente perde a expectativa do mover de Deus. Isso é seríssimo. Você ora, mas não espera, porque demorou muito. Você quer logo.
do seu tempo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. São 3 efeitos de algo que é inexplicável, mas os efeitos são claros. Hebreus nos deixa assim confortáveis em relação a isso. Quais os efeitos dessa fé que você confessa que tem sido manifestado na sua vida? Efetivamente, aquela alegria, está tudo difícil, mas eu guardo uma alegria que é inexplicável. Por que eu guardo uma alegria que é inexplicável? Sempre eu volto para casa, todo dia, no Senhor. Volta para casa.